A paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência e Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Sejam bem-vindos, você que está nos assistindo através da TV, do Canal 14 e das repetidoras em todo Pernambuco e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Nós convidamos você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias e o versículo de número 13. Se você não tem uma Bíblia em mãos, você pode acompanhar pelo versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. No programa de hoje, contamos com a presença do diácono Josias Caetano e o diácono Rafael Campos. O diácono Josias coopera ali na área 32, ali na área do Jordão, né? É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, Josias. A paz do Senhor, pastor Jefferson, a paz do Senhor a todos os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, também agradecer ao nosso pastor presidente e ao Senhor pelo honroso convite de estarmos aqui nesta tarde. E também estamos contando com a presença do diácono Rafael Campos, né, que coopera ali com o pastor, ali na congregação do Templo Central. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Senhor pastor, o prazer é nosso. Paz do Senhor pastor, paz do Senhor irmão Josias, paz do Senhor os irmãos que nos acompanham. A gratidão a Deus e ao nosso pastor também pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão vital para a vida cristã. Bom, né? Graças a Deus. Então, antes de nós estarmos divulgando aí o nosso tema, nós já vamos pedir aí ao diácono Rafael, né, para estar orando ao Senhor a abertura do programa Intercessão. Aproveite e ore junto conosco. Com uma orientação, oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Tua santa e gloriosa presença. Queremos te render graças por esta oportunidade, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, juntos, Senhor, ao serviço da Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar cada vida que nos acompanha através da Rede Brasil de Comunicação, que esta comunicação ela seja de bênção, que seja de edificação, que a vida de cada um deles seja alcançada pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo poder da oração, Pai. Que Teu Espírito Santo faça aquilo que nós não podemos fazer. Essa é a nossa oração com graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o nosso tema hoje, e vamos estar meditando, é sobre o testemunho da intercessão John Wesley. Então, no programa de hoje, né, como já disse, nós estaremos meditando sobre a história da intercessão e vida de John Wesley. Portanto, já gostaríamos de saber dos nossos queridos irmãos quem foi John Wesley e qual foi o legado deixado por este homem de Deus para nós, a igreja nos dias de hoje, né? Com Josias. Amém, pastor. John Wesley era um pastor, nasceu na Inglaterra no dia 17 de junho de 1703. Um homem foi marcado por uma vida de piedade, uma vida de devoção à palavra de Deus e também uma vida de oração. E ele também, junto com o seu irmão e outros daquela época, foram um canal de Deus para o reavivamento ali na região da Europa, que já estava vivendo uma vida de frieza, de afastamento espiritual muito grande. E através dessa chama de oração que começou no coração destes que estavam ali naquele tempo, naquela época que Deus separou para aquele momento, Deus começou a chamar e a trazer outras vidas que foram impactadas pela presença de Deus, né, na vida deles. É interessante que antes dele ser pastor, né, ainda como jovem, ele parece que desenvolveu essa prática da oração juntamente com alguns companheiros, né? Verdade, pastor. Ele teve vários companheiros, principalmente George Whitefield, que sempre acompanhavam e seguia John Wesley nos momentos íntimos de oração, onde ele se reunia para buscar a Deus, e era uma coisa marcada na vida de John Wesley, que era sempre estar em contínua oração a Deus. E interessante também que eu encontrei, quando pesquisava, que eles tinham o que eles chamavam de clube santo, ou clube de santidade.
em que o propósito dele, como jovens ainda, era procurar a santidade real, verdadeira, de modo que pudessem agradar a Deus durante a sua juventude, já desde a sua juventude, na época de faculdade, na época de estudos, para agradar a Deus desde esse período, ser um canal de Deus. Então você que está chegando agora aí e já ligou a sua televisão, seu celular, para nos acompanhar aqui no programa Intercessão, nós estaremos hoje meditando no bloco sobre a história da intercessão, sobre a vida também de John Wesley, né? Então estaremos vendo sobre o testemunho da sua vida de intercessão e nós ainda gostaríamos de fazer algumas perguntas aos nossos queridos irmãos, porque nós observamos que na biografia de John Wesley nós encontramos dois personagens importantes que marcaram muito a vida deste homem de Deus, que foram seus pais, não é? O Samuel Wesley e Susana Wesley, sua mãe. Será que os pais eles podem influenciar seus filhos através da oração, assim como os pais de Wesley influenciaram a sua vida devocional, a sua vida ministerial e, enfim, toda a sua trajetória? É possível os pais hoje também influenciarem a vida espiritual de seus filhos no que diz respeito à oração? Com certeza, pastor. Ao analisar e a estudar a história da biografia da vida de John Wesley, nós vemos que todo o legado, tudo que ele defendeu ao longo da sua vida no tocante à oração, ele traz já de algo que acontecia dentro da sua própria casa, pois a sua mãe, Susana Wesley, ela era uma mulher de oração, uma mulher que perseguia os princípios bíblicos para que os seus filhos estivessem seguindo aquele legado dela. Ela, quando era criança, ainda aos 5 anos de idade, nós vemos na história que o pai de Susana Wesley, ele tinha uma vida devocional muito intensa diante de Deus. E desde os 5 anos de idade, a história diz que ela observava a forma com que seu pai lidava com a vida devocional. Ela observava que ele lia 20 capítulos por dia, era um homem que tinha um momento de leitura da palavra, mas também tinha um momento de oração, uma vida constante de oração, e ela trouxe esse legado dos seus pais para a vida dos seus filhos, e tanto é fato que ela tinha 19 filhos, John Wesley era o filho de número 15, e ela fazia questão de todos os dias orar, no mínimo 1 hora por dia, orar pelos seus filhos, para que eles crescessem de acordo com esta vivência de oração, uma vivência numa vida devocional a Deus. É interessante que hoje a gente tem, às vezes, famílias que ficam em torno de 3, 4 filhos, mas uma família com 19, né? Conseguir manter uma constância de oração, conseguir manter uma constância de buscar a Deus, transmitindo essa herança espiritual, não é? O exemplo que fala tão forte. Não só John Wesley, mas até biblicamente temos alguns exemplos. Eu tinha verificado um versículo em que o próprio rei Davi, no Salmo 86, verso 16, e ainda no Salmo 116, também verso 16, ele vai falar a Deus em oração e ele vai dizer assim: olha, Senhor, sou eu, o filho da tua serva. O filho da tua serva. Uma mulher que não teve nome. A gente sabe que o pai de Davi foi Jessé, mas a gente não tem o nome dela, mas ele ora a Deus. O Salmo 86, 16 diz isso: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. É muito bonito isso, né? Às vezes no interior, às vezes quem já morou, quem mora no interior, se conhece assim, né? Fulano é o filho de Cicrano. E ele vai a Deus: olha, Senhor, quem está falando é o filho da tua serva. Quer dizer, a mãe dele deixou um testemunho, né? Um legado para ele, né? Marcou a vida dele, marcou a vida. A vida de John Wesley também mostra muito isso. E o que eu acho interessante, pastor, é que John Wesley confirmou isto em uma carta que ele deixou escrito. Ele diz: eu não me lembro de nunca ter retido nenhuma dúvida da minha mãe. Ela era o coração da casa, aquela a quem eu fui na confiança absoluta desde a infância até o dia de sua morte. Eu nunca tive dúvida da minha mãe. Ele estava afirmando que acompanhava a vida ilibada, o caráter ilibado da sua mãe, e ele disse: eu nunca tive dúvida da minha mãe, porque os princípios que ela ensinava fez com que ele se tornasse aquele homem íntegro diante de Deus. É interessante essa postura
E o exemplo fica, né? Não tem como fugir. Eu conheço testemunho de irmãs e filhos que tem aquele costume santo de, à noite, quando os filhos já estão dormindo, vão no quarto, levantam as mãos e oram: olha, Senhor, contempla a vida do meu filho, independente da idade, não é? Deus, Ele está me proporcionando, em janeiro vai nascer o meu, e às vezes a gente já fica: Senhor, vai no futuro dele, vai à frente dele, aonde eu não puder ir, vá, o que eu não posso fazer, vá no coração dele, porque é o nosso maior tesouro que a gente pode passar e desejar de melhor, é de fato a experiência de salvação com o Senhor, é viver com Deus e caminhar com Deus, é o maior tesouro que a gente tem. Com certeza, né? E a gente vê aí que essa história, logo na vida de John Wesley, por seus pais, né? O pastor Samuel e a irmã Susana, né? Inclusive, nós tivemos aqui no programa Intercessão o privilégio de estar comentando sobre esta mulher de Deus, que realmente ela influenciou não somente a vida dos seus filhos, mas ela contribuiu para influenciar não somente a nação da Inglaterra, né, como também outras nações foram impactadas através do filho dessa mulher, né, porque realmente ela realmente deixou uma marca muito profunda na vida deste servo de Deus. E a gente vê que o senhor abriu uma porta interessante aí, né? Porque o senhor disse o seguinte, que a irmã Susana Wesley era mãe de 19 filhos, e pessoas hoje que têm 2, 3 filhos não conseguem influenciar os filhos para uma vida de oração, né? Que como é importante os pais na vida dos filhos, né? É verdade, pastor Jefferson. E ela era uma mulher que a história diz que ela era uma mulher enferma. Ela tinha enfermidade, mas ela gastava tempo para estar ouvindo cada um dos seus filhos individualmente. Ela acompanhava como é que estava o crescimento dele, não só na área espiritual, mas também na área secular, porque a história diz que ela dava aula a eles 3 horas a parte da manhã, 3 horas a parte da tarde. Ainda tinha tempo para orar e para acompanhá-los no tocante às coisas espirituais. E o recorrer a Deus, né? O recorrer a Deus. O próprio momento em que ele foi reconhecido como esse tição tirado do fogo, foi um momento em que a família se reúne quando percebe que os recursos humanos, as tentativas falham, é quando o exemplo de a quem se recorre. E ele viu isso, né? Ele viu isso nos pais, ele viu isso na mãe e no pai, de que no momento em que há angústia, no momento que os recursos, as limitações são tantas, a gente recorre a Deus em oração. É muito maravilhoso saber que nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade, alguém tem a quem recorrer, que tem esse recurso, que não é o último recurso, mas é o recurso mais poderoso, que é a arma da oração. John Wesley, na sua trajetória, ele demonstra uma visão de oração um pouco diferente, que eu creio que absorveu da mãe, que orar é olhar a oração não como sendo uma prática que faz parte de uma rotina, um dever que eu tenho que fazer, mas ele diz que orar é uma oportunidade. A oração como uma oportunidade, ele diz: ore toda a oportunidade que você tiver, em público ou em particular, para derramar a sua alma em oração. Isso é muito bonito. Diante dessa correria que a gente costuma viver hoje, pegar esse exemplo dos pais quando se tem e colocar nessa forma, absorver dessa maneira como uma oportunidade de buscar a Deus, não importa se público ou particular, mas de estar com Ele. E além de oportunidade, é um privilégio, né? Privilégio. Porque nós estamos tendo a ousadia de falar diretamente com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é muito maravilhoso para nós, né? Mas o programa está começando agora, ainda está gostoso, já estamos vendo aí um pouquinho, mas tem mais coisa aí pela frente, né? O senhor falou sobre o nome de Tição Tirado do Fogo, né? E a gente sabe que foi um dos fatos mais marcantes na vida de John Wesley, né? Que ocorreu na sua infância. Quando o incêndio quase levou a sua vida, e daí a expressão: John Wesley é um tição tirado do fogo, né? Esse fato foi marcado pela oração de todos os familiares. Sendo assim, que lições podemos extrair desta experiência, né? Quando a casa dos Wesleys pegou fogo e John Wesley foi salvo, também em resposta da oração. Que lições a gente pode extrair desse momento? Pastor, como o senhor estava falando aí, é muito interessante nos momentos de aflições, de sofrimento,
você ter a tomar as posições, o posicionamento correto que a família de John Wesley tomou. A casa estava pegando fogo, os vizinhos que acordaram eles perto da meia-noite, e foram saindo os filhos, foram tirando aqueles que estavam mais próximos, e John Wesley estava dentro do quarto. A história diz que a mãe dele, Susanna Wesley, tentou uma vez, mas a escada já estava tomada, o pai 2 vezes, e ele estava no quarto. Quando todos saíram, a história diz que eles se reuniram, se ajoelharam no jardim e começaram a clamar a Deus. John Wesley se acorda, quando vai abrir a porta, o fogo o impede de descer, ele corre para a janela, sobe em cima de uma mala e os pais clamando, os irmãos clamando, os vizinhos enxergam ele, fazem uma escada humana, conseguem tirar ele de lá. As lições que a gente aprende nesta atitude dos pais, da família de Wesley, é o equilíbrio e saber sempre recorrer a Deus nos momentos de sofrimento e de aflição. Porque se eles se desesperassem, naquele momento eles poderiam sofrer danos na sua própria vida, mas eles tiveram cautela, viram que as condições humanamente não tinham como eles resolverem aquilo, então eles recorreram a Deus e Deus fez com que o escape acontecesse. Uma das lições mais extraordinárias que vejo nesta situação é o equilíbrio na hora do sofrimento. E uma outra coisa que a mim também chama atenção, além do equilíbrio deles, como Deus, que ele está no controle de tudo, ele permite aquela ocasião para marcar a vida tanto de John Wesley, que ficou com esse nome, que ele herdou do que havia acontecido, como também da família. Às vezes há momentos que Deus permite que as dificuldades elas se avolumem para que nós tenhamos a experiência de ver o intervir dele, para que a gente veja o mover dele através da alavanca da oração, que destrava às vezes caminhos em que por meio da oração ele responde e ele diz, como disse no profeta, né? Ele disse: eu vou adiante de ti, vou quebrar as portas de bronze, despedaçar ferrolhos de ferro. E esse momento em que todo mundo se ajoelha ali no quintal da casa para clamar, é um momento angustiante, é um momento da angústia. Alguém assistir o seu filho em gritos, né? Sendo queimado e você não conseguir fazer nada, é o momento onde chega a limitação humana, o sentimento de impotência, de incapacidade, de limitação, e aí onde nós nos lembramos como Deus é todo poderoso, como Deus ele intervém, como Deus é poderoso, como ele é tremendo, e recorrer a ele é recorrer a quem pode resolver tudo. Nem sempre ele faz o que queremos, é verdade, mas sabemos que ele faz aquilo que é o melhor, aquilo que é bom, perfeito e agradável. É muito bom quando a família pode recorrer a alguém assim, e é muito melhor quando recorre a Deus, que é Ele quem pode resolver todas as coisas. Interessante, Diácono Rafael, Pastor Jefferson, é que a história diz que assim que os vizinhos conseguem tirar ele de dentro do quarto, o telhado, o teto desaba e Deus promove o livramento. No momento certo, na hora certa que a gente está clamando. Eu quero dizer para você que está em casa, não cesse de clamar. Às vezes, as preocupações tiram de nós o momento, a hora, o dia, o momento certo de buscar a Deus. Mas eu quero lhe dizer, a oração sempre traz resposta. Clame a Deus quando não tiver mais condições e possibilidades nenhuma, porque Deus ele é o refúgio, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o interessante aí, eu observei aí as duas colocações muito importantes, né? O senhor falou de equilíbrio e o senhor falou que Deus ele permite que certas coisas aconteçam para que venhamos a buscar um refúgio nele, né? E ter experiência com ele. Veja como é importante essa questão, né? Você que está em casa aí nos escutando, você sabe que no momento mais difícil da vida é necessário que mantenhamos esse equilíbrio. E o que levou a família dos Wesley manter o equilíbrio para estar orando no momento de desespero em ver o filho sendo queimado, o irmão sendo queimado, era exatamente essa construção que foi feita, essa base que foi feita ao longo dos anos através da mãe de Wesley, né?
de estar ensinando a palavra, de estar orando com os filhos, de estar passando conhecimento de Deus, porque quando chegou o momento, então vamos orar. Quer dizer, se eles não tivessem construído esse hábito de orar, este hábito de interceder, este hábito de estudar a palavra, de conhecer o Deus que se revelou através das Escrituras, então eles não teriam essa atitude, essa iniciativa de buscar a Deus em oração. Então, o que levou este equilíbrio é exatamente essa construção que foi feita na vida da família através da oração e da meditação da palavra de Deus, não é verdade? Verdade. E eu, enquanto vocês estavam comentando sobre esse assunto, eu estava aqui me lembrando de Agar, né? Porque no momento em que Deus despede Abraão, né? Despede Agar com o seu filho Ismael, e a Bíblia diz que eles saíram sem destino, né? E chegou um momento que acabou o pão e acabou a água que estavam conduzindo ao odre, e o menino começou a chorar. E Agar, ela, para não ver o menino morrer, ela se apartou. E o menino chorando, e ela entrou em desespero, né? E a Bíblia diz, e o anjo do Senhor aparece a Agar e diz: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Não foi a voz da mãe, foi do menino, né? A mãe faltava essa maturidade com Deus para clamar a Deus, né? Para buscar a Deus. Então, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Quer dizer, Deus ele permite que certas coisas aconteçam, mas também ele já tem a solução para atuar. Daí é necessário que o cristão ele tenha esse equilíbrio e entender que Deus permite que certas coisas aconteçam para poder se revelar ainda mais a nós. Não é? Porque o irmão Rafael falou uma coisa interessante, que é a experiência importante. Como é que a gente vai adquirir a experiência com Deus se nós não formos desafiados através das circunstâncias a confiar nele? Não é verdade? Então veja como é importante a família investir, os pais, investir nos filhos, o tempo gasto com Deus, na oração, na leitura da palavra, porque a qualquer momento nós somos surpreendidos por algo inesperado. E o que vai nos levar a mantermos em equilíbrio é exatamente aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa trajetória com Deus. Não é verdade? Verdade, pastor. Eu me lembrei que o senhor estava falando, pastor, sobre 2 versículos, um de Tiago, capítulo 1, os versículos 3 e ainda em Romanos, capítulo 5, que falam praticamente a mesma coisa, que o apóstolo Paulo diz isso. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Não traz confusão. Não traz confusão, porque está derramado, né, em nosso coração essa sensação de eu posso confiar porque eu sei quem está no controle da história. Isso. Sensação de intimidade muito forte. Muito forte. E a gente vê também que o pastor John Wesley, né, ele considerava a oração como fôlego espiritual, não é? Veja que o que ele adquiriu lá na infância, ele foi despertado no período de jovem, e ele conduziu esta chama, esse desejo de orar ao longo de toda a sua vida, né? Ele considerava a oração como fôlego espiritual. Ele dizia que tudo começa pela oração e que é ela que sustenta a nossa vida em Cristo. Então, como a fala desse grande homem de Deus se acomoda dentro das verdades sobre a intercessão encontrada nas Sagradas Escrituras? Diácono. Fôlego, nós sabemos que fala de sustentação. Fôlego fala de necessidade. É preciso do fôlego de vida para se viver. John Wesley estava querendo dizer que as verdades que vemos na Bíblia acerca das ações, da sustentação que Deus dá para aqueles que oram, que buscam, o salmista mesmo diz: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. A Bíblia tem uns textos bíblicos que mostram a oração como este fôlego para livrar os servos de Deus de determinadas situações. A Bíblia diz, Daniel capítulo 2, versículo 19, diz que o rei teve um sonho, não se lembrou do sonho e baixou um decreto para que todos os sábios fossem mortos.
No meio do caminho, Daniel encontra com Arioque, que era capitão da guarda de Nabucodonosor, e diz: por que andas apressado? E ele disse: é porque o decreto do rei, e o rei tem pressa. E Daniel disse: espere um pouco. Entrou à presença do rei, falou ao rei pedindo tempo, foi na casa de 3 amigos de oração e disse: vamos orar. E a Bíblia diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus. Este louvar a Deus aqui é Deus dar fôlego. Deus deu fôlego a Daniel e eles conseguiram sair daquela situação. Nós vemos isso também em Esdras capítulo 8, versículo 23, quando eles estão voltando para Jerusalém, e Esdras tinha pedido tudo ao rei Artaxerxes, só não tinha pedido guardas para livrá-los no meio do caminho. E quando chega diante do rio Ahava, que era uma das afluentes da Babilônia, Esdras reúne o povo e diz: nós precisamos orar, vamos orar. E ele diz: apregoei ali o jejum. Quando eles chegam em Jerusalém, Esdras diz em Esdras 8, 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, Deus nos deu um fôlego, Deus nos deu sustentação para a gente chegar no local onde a gente queria chegar. E um outro aspecto que enquanto o senhor estava falando, eu lembrei, é sobre a naturalidade. A naturalidade, porque todos nós estamos aqui respirando, inspirando e expirando enquanto falamos como algo natural, e John Wesley realmente transparece essa ideia de algo como é tão natural da vida cristã, a oração. É verdade que nos nossos dias parece que o natural é não orar diante da correria. A concorrência pelo tempo é muito forte e a naturalidade humana é ir deixando para depois, mas ele entende como isso é algo tão vital para a vida que, se não orar, vai sendo sufocado e vai morrendo. Ele apresenta a oração, achei muito interessante, dessa naturalidade dele, no sentido de ter um momento de intimidade com Deus. Ele fala em um dos seus sermões, ele fala de ter um esconderijo, um lugar para se esconder, falar com Deus, olhar a oração não como sendo algo que nós vamos informar a Deus acerca de algo que a gente está passando, porque, como ele disse, e a Bíblia também já fala, Deus já sabe de tudo, mas é mais para que nós estejamos nos alinhando com Deus, nos tornando um com Ele, nos conformando à sua vontade, procurando viver a essência de Deus na nossa vida através da oração. É a ideia de comunhão, né? Tornar comum, estarmos sendo um com Ele, Deus conosco, a gente fala com Ele, Ele fala conosco, a gente leva os nossos pedidos, Deus traz resposta. Às vezes, Deus ele nos traz uma resposta depois de algum tempo. Há momentos em que a oração ela tem uma resposta já imediata, né? Daniel, ele enquanto orou, o anjo disse: olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Mas para chegar o anjo e avisar isso a ele, demorou um tempo, né? Mas essa experiência de algo tão natural, o crente sente falta. Quando eu não consegui passar um bom tempo com Deus, senti aquela vontade de dizer: eu preciso fazer alguma coisa no meu dia, não deixar ser esgotado pela agenda, pelas atividades, porque tudo isso passa, né? Mas estar com Deus é o encontro do terreno com o celeste, do temporal com o eterno. É algo fantástico que a vida de John Wesley nos ensina, né? Um testemunho que realmente é uma lição para todos nós que vivemos nesse mundo um pouquinho mais agitado do que era naquela época. E uma coisa que é muito salutar para esta expressão dele, fôlego espiritual, é que um dia George Whitefield perguntou a Wesley: por que você se acorda tão cedo para orar? E ele seguiu este princípio durante 50 anos. Ele disse: eu me acordo de 4h30 da manhã para orar porque eu convido Deus para estar perto de mim. Daí ele passa o dia todo comigo. Muito bonito isso, né? Ele disse: ele passa o dia todo comigo e a gente se relaciona durante todo o dia. O senhor falando, o Rafael falando sobre a oração é algo natural, eu me lembrei de um dos servos de Deus, né? E agora não me lembro assim o nome dele, não veio a lembrança do nome, mas disse que alguém um dia ficou observando a vida devocional, a vida de intimidade, assim, a pregação deste homem de Deus, e viu que ele pregava com muita graça, com muito poder, as palavras fluíam de uma forma tão natural e com muita graça, com muito poder.
E aí alguém observou ele e disse assim, rapaz, esse homem deve orar muito, eu vou acompanhar a vida dele. E procurou, sem ele saber, começou a acompanhar e viu que ele era um homem muito ocupado. Ele era um homem muito ocupado, né? Porque ele tinha o seu trabalho, tinha seus afazeres, atividades, e ele corria muito. Então aquela pessoa ficou acompanhando esse irmão, chegou perto dele e disse assim, irmão, a gente sabe que para o homem ser usado por Deus, a gente aprendeu que ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de devoção, de leitura da Bíblia, de muita oração. E eu nasci a curiosidade de observar a sua vida. E vi que o senhor não é um homem que não tem assim, muito tempo de dedicação a ficar muito tempo de joelho orando. E como é que o senhor consegue viver essa vida de tanta graça de Deus e poder na vida, se o senhor não tem esse período, tanto tempo para estar orando? Aí ele disse para o irmão assim, antes de você falar comigo, eu estava orando. Antes de você vir falar comigo, eu estava em oração, eu estava orando. Quer dizer, ele fazia da oração algo natural. É aquilo que foi dito, né? É o fôlego. John Wesley considerava a oração como fôlego. Era algo natural, espontâneo, que acontecia naturalmente, fluentemente, né? Eu de vez em quando eu estou dirigindo o carro e eu peço a Deus para me dar essa habilidade. Às vezes eu conversando com ele, digo, Senhor, me dá a habilidade de orar enquanto dirijo, de orar enquanto estou limpando aqui o quintal, de orar enquanto estou, às vezes, lavando um prato, enquanto estou fazendo uma caminhada. Porque a gente observar, a gente tem um intervalo de tempo, às vezes, no trânsito. Você às vezes gasta um tempo no trânsito, às vezes você gasta um tempo fazendo uma atividade e poderia ser aproveitada esse espaço para estar conversando com Deus, estar ouvindo também, recebendo mensagem de Deus, né? E isso é muito importante. Então, eu achei interessante essa colocação. E a oração, John Wesley considerava a oração como o fôlego espiritual. Assim como nós dependemos do fôlego, do oxigênio para respirar, a gente precisa da oração também. Quer dizer, uma pessoa que não ora, praticamente ela está morrendo espiritualmente, né? Uma pessoa que não desenvolve um hábito de constante oração, fica difícil. Na hora quando precisar de um socorro divino, se eu só for orar na hora que estiver em aperto, como é que Deus vai me observar? É verdade. É preciso que aproveite esse momento. Que Deus abençoe você que está nos escutando. Eu me lembrei que meu avô, quando alguém falava para ele assim, eu vou orar, ele dizia assim, ainda vai orar, meu filho? Eu vivo orando. Meu avô, ele tinha o hábito de dizer, eu vivo orando. E era mesmo. Eu observando a vida do meu avô, era um homem que realmente ele dedicou muito tempo à oração. Quando ele estava parado assim, aí ele ficava só feito Ana, né? Só balbuciando, né? Com seus lábios. E mamãe dizia assim, tá falando só? Aí ele faz, não, eu estou historiando a Bíblia, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Ele estava sempre... É interessante, né? Ele dizia, estou historiando a Bíblia, quer dizer, na linguagem dele, né? Ele estava recitando versículos, ele estava memorizando os versículos, ele estava em oração. Eu achava muito interessante isso. E a gente vê que a oração como fôlego espiritual é necessário para a vida de todo cristão, né? Como está a sua vida de oração, né? Como está a sua vida devocional? É bom a gente rever sempre este caso. Eu creio que o programa Intercessão, ele chegou exatamente nesse período para despertar-nos, para lembrar-nos. Todas as semanas, Deus ele vem dar um estalo na nossa mente aqui para nos despertar sobre a necessidade da oração. Mas, historicamente, a gente vê que John Wesley ficou conhecido como um homem de oração, né? Isso é inegável, né? Ele foi conhecido como um homem de oração. Atualmente, no Museu Metodista, ambiente que anteriormente foi a sua residência, é possível encontrar a marca dos seus joelhos no chão daquele que foi o seu quarto, né? Portanto, a gente gostaria de saber, assim, existe um tempo específico que deve durar a oração de um intercessor? Como deve ser a construção deste relacionamento com Deus, irmão Rafael? Pastor, pela fala dele, pela vida, ele demonstra que ele orava sempre que podia, todo o tempo. É verdade que naquele período da vida dele,
diferente um pouco do nosso, a gente não gastava tanto tempo, às vezes, em trânsito, né, como tem hoje, em outras atividades, mas ele demonstra que a oração deve ser, além de uma prática constante, mas uma prática também de ter o momento do particular com Deus. Existe a oração que nós fazemos, às vezes, nos cultos, onde a gente está, mas também tem aquele momento com Deus sozinho. E ele dizia assim, não perca a oportunidade de passar tempo. Em uma das suas mensagens, ele pregava sobre orar pelo menos 1 hora por dia, às vezes passar 2 horas, e ele perguntava, mas tem crentes que oram 1 hora durante a semana, há outros que só oram 1 hora durante um mês inteiro, há outros que só oraram 1 hora durante um ano, mas como isso sendo algo tão essencial à vida, ele demonstra essa necessidade, esse desejo, esse anseio de estar buscando a Deus em oração constantemente estar na presença de Deus. É verdade, irmão Rafael. O pastor Jefferson fez uma pergunta que é muito salutar, como deve ser a construção desse relacionamento com Deus e se há tempo para orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Jesus, quando estava naquele momento de sofrimento, no Getsêmani, Jesus chamou 3 que eram mais chegados dele e disse a ele, ficai aqui e velai comigo. Jesus, quando volta, o encontra dormindo, Jesus olha para eles e vocês não puderam vigiar, orar comigo nem 1 hora. Então a oração deve ser algo persistente na vida do crente. Na proporção que a gente ora, que a gente comunica desejos a Deus, que orar é justamente isso, é comunicar desejo a Deus, os nossos desejos a Deus, é emitir uma mensagem que muitas vezes só o Espírito Santo para interpretar, como foi o caso de Ana. Ana balbuciava ali, não entendeu, mas o Espírito Santo, Deus sabia o que ela estava pedindo. Então devemos, para construir uma vida de oração, devemos persistir em orar. Nunca cessar de orar, porque a oração é que faz com que o crente se aproxime mais de Deus. E é por isso que a vida de John Wesley é marcada pela oração, porque ele sempre estava orando. E interessante, o senhor falou que ele tinha o hábito de 4 e meia, né, se levantar para orar e buscar a face do Senhor. Quer dizer, mesmo aproveitando o dia a dia, o momento, como acabamos de falar, no trânsito, lavando um prato, lavando uma roupa, caminhando, mas o momento de separar para estar sós com Deus é muito importante para a vida do intercessor, não é verdade? Eu estava meditando recentemente sobre aquele texto lá de Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? E eu estava orando e fiquei pensando naquele texto, me veio um pensamento e eu escrevi para não perder. Aí eu escrevi o pensamento dizia mais ou menos o seguinte, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí eu coloquei assim, se o quanto eu tenho de Deus depende do quanto eu me chego a ele, o quanto eu tenho dele? Verdade, pastor. É verdade. Foi até uma coisa que ele disse, em uma das suas pregações ele falava que a oração é o termômetro dos nossos desejos. E não só daquilo que a gente precisa aqui, mas de quanto a gente deseja de Deus também. Quanto mais a gente deseja, a gente quer estar perto. Nós não oramos apenas para que Deus ele preencha as nossas necessidades terrenas, mas nós oramos a Deus porque o amamos. E o amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa relação de amor, de querer de estar perto, é muito agradável a presença de Deus. É muito prazeroso estar com Ele. É indescritível ouvir a sua voz, sentir a sua presença, sentir o ambiente sendo transformado por aquela visita tão especial. O dono do céu, às vezes, visitando ali o nosso quartinho, a nossa casa. Pode não ser uma casa muito cheia de requintes, mas sendo visitada pelo dono do céu. Não tem um adjetivo para descrever como é especial. Tornou-se especial pelo momento de estar com Deus. E esse momento é o momento da oração. Tornou tudo especial pela presença dele. É por isso que o salmista, no Salmo 73, ele diz, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima da gente. E é uma amizade, algo que fica um relacionamento bastante peculiar. Porque se a gente chega, Deus chega perto também. É interessante. Aí eu continuo o pensamento dizendo o seguinte,
O primeiro pensamento é: se o quanto eu tenho de Deus depende do quanto eu me chego a Ele, porque ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará. Então, quanto eu tenho de Deus? Quer dizer, eu dedico tempo para Ele. Quer dizer, o tempo de dedicação que eu tenho dedicado na oração para Deus é o que eu tenho de Deus. E isso que eu tenho de Deus é o suficiente? Agora eu pergunto, se o quanto Deus tem de mim depende do quanto eu me chego a Ele, o quanto Ele tem de mim? É outro ponto interessante, né? Porque não é somente o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. O quanto Ele tem a liberdade de me usar, de se revelar, de abrir a minha mente, de trazer a revelação na palavra, de me usar para alcançar e abençoar uma vida. E a gente vê que na vida de John Wesley não apenas tinha de Deus, mas Deus tinha dele também. Deus tinha dele uma atenção maior, porque é impossível o homem viver a vida que ele viveu se Deus não tivesse o domínio sobre a vida daquele homem. Não é porque foi um ministério intensivo, né? O homem pregava quantas vezes por ano? 773 vezes por ano. Por ano, 700 vezes por ano o homem pregava, né? E era quase que incansável, né? E a Bíblia montado a cavalo, não era, pastor? Montado a cavalo. E a Bíblia montada a cavalo. Era um homem na mão de Deus mesmo. Era um homem na mão de Deus, né? Como é importante. Este pensamento que o senhor leu aí é muito interessante quando a gente se refere a Wesley, é que dá um entender de um acesso livre para Deus se utilizar. O acesso que Deus quer ter para se utilizar daqueles que vivem uma vida de oração. Quer dizer, Deus não tinha dificuldade nenhuma de se utilizar de John Wesley porque ele estava aberto para Deus. É verdade. Que bom, né? Quando o intercessor ele está aberto para Deus, Deus tem o direito de nos possuir. Até eu me lembrei agora de um hino que nós cantamos que diz assim: quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar, né? Ou seja, quando Deus ele conseguir dominar todo o meu ser, até a continuação do hino, né? E todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, né? Então veja como é importante ter uma vida de completa dedicação e rendição para Deus. Então a história desse servo de Deus, a história de testemunho de intercessão deste homem de Deus, ele, pelo menos para mim, está servindo como um despertamento, eu creio que para os irmãos que tiveram a oportunidade de estudar durante esse período sobre a vida de John Wesley, para estar aqui comentando, realmente ela deixa um impacto, né? Quando eu estava chegando aqui, antes de começarmos aqui o programa, o irmão José disse uma coisa interessante, né? Que estudar a vida de John Wesley trouxe um impacto profundo para a sua vida, foi? É verdade, pastor. A gente se debruça na história deste homem, nós entendemos, fazemos uma análise da nossa vida e compreendemos que precisamos chegar mais perto de Deus. Precisamos viver uma vida mais intensa de oração, porque os mistérios de Deus, uma linguagem bem pentecostal, são revelados justamente para quem vive uma vida de oração. Nós vemos um grande intercessor na Bíblia que era Moisés. Moisés questionava algumas atitudes que Deus queria tomar. Ele disse: se o Senhor fizer isso, Senhor, risque o meu nome do seu livro. Deus dizia: tá bom, Moisés, eu vou fazer assim. Então, o acesso que Deus tem na vida daqueles que vivem uma vida de oração é muito peculiar, porque Deus sempre está se comunicando com ele. E faz a mim, quando meditava e pensava sobre essa vida de oração desse grande homem, fazer um checklist nas prioridades. A gente tem tantos afazeres, tantas coisas, e às vezes nos parece que no altar da urgência a gente sacrifica um momento que poderia ser maior com Deus, um momento de meditação que poderia ser mais profundo, e às vezes a gente entra, como já dizia um certo pregador, no mar da oração a gente faz feito as crianças, ou na beira da praia, molha os pés às vezes com medo da água e retorna, né? Enquanto que outros vão a fundo e mergulham, como Ezequiel foi mergulhando no rio de Deus e medindo cada vez mais e se aprofundando. Essa experiência de oração,
da vida impactada pela oração, do impacto que trouxe nas outras vidas dele, mostra que ele não esteve apenas pedindo para que Deus fizesse ter sucesso nas empreitadas, nos desafios ministeriais ou pessoais, mas também nos mostra como ele procurou viver a oração que Jesus disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Ele não procurou para que Deus atendesse os seus pedidos apenas, mas de que ele pudesse desejar o que Deus queria que ele desejasse, viver o que Deus queria que ele vivesse, se tornar um com essa vontade de Deus. É algo maravilhoso viver isso. Que coisa interessante, né? Veja que como é importante, né? Estarmos meditando sobre o testemunho de intercessão da vida deste homem, né? Que coisa interessante, né? O senhor falou uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente, sem perceber, a gente passa desapercebido. A qualidade da nossa oração e a qualidade do tempo que dedicamos à oração. Porque, assim, diante de uma vida corrida que nós temos hoje vivida, a gente às vezes pode deixar o que é o mais importante para um segundo plano. Às vezes deixamos para orar quando estamos cansados, quando já no final do dia, de tantas atividades, já cansado, dobra o joelho e pega no sono, né? E a gente às vezes dá atenção àquilo que não é tão importante. E o mais importante às vezes não é dada a devida atenção. Aí a qualidade da oração ela fica bem pouquinho, porque João ele aproveitava para o primeiro dia, logo o momento da manhã, para estar com Deus. A gente vê que os grandes homens que mudaram a história, que influenciaram a história, foram homens que tiveram tempo para Deus, o melhor tempo, o melhor horário da sua vida, ele dedicou para estar com o Senhor, né? Mas vamos avante, que só falta alguns minutos para terminar o programa, já estamos chegando ao final, né? A gente vê que na infância, juventude e vida adulta de John Wesley, há inúmeros relatos de oração e, consequentemente, intervenção divina, né? Quer seja em uma viagem, num momento de perseguição, num momento devocional, sempre a oração foi a marca da sua vida. Certa feita, quando questionado sobre grandes massas que paravam para lhe ouvir, ele disse: eu me ponho em chamas para que as pessoas me vejam queimar. Obviamente, ele se referia à chama do Espírito Santo. Portanto, assim, é possível em nossos dias depender do Espírito Santo através da intercessão, como fez este homem de Deus? Com certeza, pastor. A Bíblia nos mostra grandes passagens acerca da cooperação do Espírito Santo auxiliando os seus servos. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava navegando, e 3 dias já de grandes tempestades, e eles não tinham possibilidade nenhuma de conseguir sair daquela situação. E o povo estava todo desesperado. Paulo chega e diz: acautelai os vossos corações, ficai tranquilo. Alguém diz: por que você vai ficar tranquilo? Estamos aqui nessa tempestade, nada acontece, vamos morrer. Paulo disse: vai morrer ninguém não. E por que não vamos morrer? Porque nesta mesma noite um anjo do Senhor me apareceu e disse que é necessário que eu me apresente a César. Então, o Espírito Santo sempre mostrando que quando você ora, ele lhe dá os recursos necessários para a obra dele ser executada através das nossas vidas. E a oração é parte principal, parte integrante nisso. Nós vemos isso também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do Pedro e João subir ao templo, a hora da oração. Tem ali um homem pedindo esmola, um pedinte, e eles olham para ele e dizem: olha para nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é ousadia, são recursos que o Espírito Santo de Deus nos dá, nos confere para realizarmos grandes obras para Deus. Na oração e na vida, o Espírito Santo ele se move de uma maneira maravilhosa, né? O Espírito Santo ele sabe que nós não temos as palavras certas, as melhores palavras, aquele que vai atingir, tocar o coração de Deus. E a postura de oração que leva a uma dependência é uma postura em que muitas vezes nós não vamos levar a Deus aquilo que achamos que seria melhor, mas ficarmos passivos ao Espírito para que Ele nos dirija em oração. E esse exercício da oração ele é levado do quarto para a rua, para a praça,
para onde ele está, começa a sentir que ele está direcionando. Eu quero ir para cá, mas sinto que o Espírito Santo diz, não, vai por outro caminho, vai por outra rota. Há testemunho de irmãos que às vezes iam para o trabalho em uma certa direção, mas sentiram no meio da rua um direcionamento do Espírito, não, vai por outro caminho. Depois sabe que lá teve um acidente, que Deus deu um livramento, que Deus moveu, mas essa prática que existe fora das portas de casa, ela nasce naquilo que existe no interior do lar, naquela intimidade. Por isso que o apóstolo disse que, olha, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, a gente não sabe nem como pedir, mas o Espírito Santo sabe como pedir, como dirigir, como fazer, como mover, e é maravilhoso quando o crente se coloca nessa posição de dependência. Não falo o que eu quero, não vou para onde eu quero, mas onde o Espírito Santo ele direcionar pela sua voz, pelo seu sopro, pela sua influência. É interessante os senhores falando, eu me lembrei, para finalizar aqui o nosso programa, que já estamos chegando ao final, quando o apóstolo Paulo ele diz lá em Atos capítulo 16, o versículo 7, ele diz assim, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Mas aqui no versículo 6, assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Veja como é importante o intercessor, ele se permitir, né, ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E a gente vê isso na vida de John Wesley, né? Ele se permitia ser uma tocha nas mãos de Deus, né? Esse tição tirado do fogo que continuou queimando durante toda a sua vida, toda a sua trajetória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e possamos extrair lições deste servo de Deus que foi tirado do fogo ainda criança e continuou queimando, não é? Pelo poder do Espírito Santo durante toda a sua trajetória, no período de jovem, no período como pastor, pregando a palavra de Deus de um polo a outro. E aos 88 anos, essa chama queimou até os 88 anos, pois na hora da sua partida, ele ainda estava em oração. Ele estava em oração. Que Deus nos ajude a sermos inspirados por Deus, a dedicar a nossa vida ao Senhor. Então, nós queremos agradecer a presença aqui do diácono Rafael Campos, né? Para nós é uma alegria. O senhor fica à vontade aí para as suas considerações finais aí. Só agradecer ao senhor, agradecer ao nosso pastor também. E para mim foi uma grande bênção, foi uma grande lição estar meditando na vida desse homem de Deus. Agradecemos ao diácono Simão Josias, foi um prazer tê-lo conosco no programa de intercessão. Amém, pastor Jefferson, prazer é todo nosso. Quero agradecer mais uma vez ao pastor presidente, também ao nosso coordenador lá da área, pastor evangelista José Marcos, toda a sua família. Também mandar um abraço para minha esposa, minha filha, meus irmãos, a minha mãe, Maleu, que está assistindo este programa, minha sogra, toda a minha família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, o senhor lembrou da sogra, porque senão ela ia ficar reclamando, né? Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Neste momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. E vamos aproveitar e pedir ao irmão Josias, né, para estar orando ao Senhor. E nesta oração nós vamos apresentar os nossos queridos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração aí nas redes sociais e vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos queridos irmãos. Então fique à vontade, nome de Deus, para estar orando ao Senhor. Amém, pastor. Vamos orar. Se você puder curvar sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta tarde, Senhor, reunidos, falando, Senhor, de coisas no tocante à melhoria na vida espiritual e trazendo, por exemplo, como exemplo, John Wesley, Senhor, teu servo, que foi um homem que marcou a sua vida através da oração. Que nesta tarde, Senhor, o desejo de orar possa aflorar no nosso coração e que possamos buscar mais a tua face
ao ponto de se tornarmos íntimos de Ti. Pai, continua abençoando a Tua igreja, o Teu servo pastor presidente, Teu servo pastor Jefferson, todos aqueles, Senhor, que estão Te clamando nesta hora. Continua abençoando também o diácono Rafael e a sua família. Pai, nós Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.